Vamos começar a nossa semana com a mensagem, com os arquétipos. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Glécia. No vídeo de hoje eu quero trazer a mensagem para a nossa semana. Então, essas mensagens, tá? São coletivas, intuitivas e atemporais. Pode não ressoar com você e tudo bem também, tá? Atemporais porque independente do tempo que essa mensagem levar para chegar até você, ela está sendo válida, tá? Se vai ser daqui um mês, 2 dias, uma semana, 2 anos, 3 anos, ela vai estar disponível aí, tá? Que é uma mensagem da espiritualidade. Funciona assim, se você é nova aqui no canal, eu vou apresentar 3 cristais e o cristal que você mais conectar, eu tiro a mensagem aqui, tá bom? Só uma dica, antes de você escolher o seu cristal, respira fundo, sabe? Faz uma respiração um pouco mais profunda, respira 1, 2, 3 vezes profundamente, vai acalmando aí o seu sistema nervoso, acalmando o seu coração e pede direção aí para a espiritualidade, para o universo, para Deus, para os seus guias, para os seus orixás, assim como você queira, tá? Então, respira fundo aí do outro lado, certo? E o primeiro cristal, a primeira carta, a primeira mensagem é para você que se conectar aí com o bastão de selenita. Se nesse momento você estiver se conectando com o bastão de selenita, a primeira carta, a primeira mensagem, ela é para você. O segundo cristal é a vassoura de bruxa. Se nesse momento você estiver se conectando aí com a vassoura de bruxa, a segunda mensagem, a segunda carta é para você. O terceiro cristal é para a terceira mensagem, para a terceira carta que você se conectar. Se nesse momento você estiver aí se conectando com o quartzo verde, a terceira mensagem é para você, certo? Bora lá. Então, desde já, eu peço auxílio, ajuda da espiritualidade, que eu venha canalizar cada mensagem, assim como a espiritualidade queira, e assim é. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com o bastão de selenita. Por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou com o bastão de selenita. Desde já, gente, agradeço por cada um de vocês que estão aqui, por cada uma de vocês. Agradeço por essa semana que está se iniciando, porque a semana começa no domingo, né? Então, que a nossa semana seja aí muito abençoada, uma semana leve, uma semana com clareza. Saiu a raposa. Vamos lá, gente. Atua com a energia da adequação e agilidade. A raposa vive entre a fronteira das florestas e as terras abertas. É um convite para que, com observação e astúcia nas ações e pensamentos, mova-se nas situações desafiadoras. Quando caiu a carta aqui, que ela caiu viradinha aqui assim, ó, me veio a palavra facilidade. E a raposa, ela é um arquétipo aí de facilidade, né? Ela usa astúcia, ela procura um caminho ali mais fácil, né? E quando a gente fala em facilidades, ainda existe muita crença limitante enraizada dentro da gente, porque de alguma maneira existe, tá? Inclusive eu sou uma dessas pessoas que eu tô aí me soltando para eu poder me conectar com essa energia aí de facilidade, porque esse tempo de dificuldade, gente, aquela coisa maçante, eu acredito que esse tempo ele tá se findando, tá?
Eu acredito muito nisso, que hoje em dia nós temos tanta facilidade, se a gente for acompanhar a evolução aí de como estamos hoje, de como era antes, como era difícil para poder chegar às vezes num outro lugar. Não existia nem avião, não existia ônibus, era às vezes, antigamente era tudo a pé, de certa forma, né? Há anos e anos e anos e anos e anos e anos atrás, centenas de anos. Os trajetos eram feitos a pé, aí daqui a pouco vieram os cavalos, as carruagens, aí os carros, aí moto, ônibus, tanta coisa que facilita a vida da gente, é, mediante a evolução aí do mundo, né, das situações. Hoje em dia você viaja de um país para outro em horas, né? O que levaria aí talvez meses, sei lá, até anos, não sei, dependendo de como a pessoa tentaria chegar a outro país. Então, se o mundo conseguiu evoluir e de certa forma entrou nessa facilidade com tantas coisas, com tantas ferramentas que facilitam a nossa vida, eu me pergunto até para mim mesma, né? Por que às vezes eu quero seguir um caminho tão difícil? Por que eu me conecto com a dificuldade? Porque existem crenças enraizadas internamente dentro de mim. E com certeza existe essa crença enraizada dentro de ti também. Às vezes tem aquele caminho que você pode seguir, que ele não tá com obstáculo, que não tá com pedra, que não tá com buraco, que não tá com lama, mas às vezes você opta por seguir o caminho contrário, aquele caminho da dificuldade, com as pedras, com os buracos, com as lamas, sabe? É como se você estivesse sendo fiel a essa dificuldade, porque talvez lá numa parte da sua infância você viu toda a dificuldade aí que os seus pais ou que os seus tutores passaram, então é como se você estivesse sendo fiel. Eu não posso seguir esse caminho da facilidade porque eu não vou estar honrando a minha história. Claro que isso é de forma inconsciente. Quem com a sanidade mental vai querer escolher uma dificuldade aí na vida? Então, onde eu quero chegar com isso? Você que se conectou com bastante selenita, essa semana faça uma avaliação internamente dentro de você. Inclusive, também me veio aqui a dificuldade com relacionada a dinheiro. Ainda aqui para mim desse lado, é uma dor que eu tenho, tá? Eu tô trabalhando isso para encontrar as crenças limitantes, eu me limpar delas com essas crenças relacionadas a dinheiro, né? Às vezes eu me pego pensando, já foi muito pior a minha situação. Eu tinha uma compulsão aí por compras mesmo, tá, gente? Quando eu via, eu já pagava todas as contas ali, recebia hoje, pagava as contas, no dia seguinte eu estava sem dinheiro nenhum. E ainda continuava ali devendo com muitas parcelas. Sabe quando se compra muitas coisas e parcela a perder de vista, e depois você compra mais uma coisa, compra outra e vai parcelando, soma aquele montante de continha e dá aquela quantia de dinheiro assim alta? Era isso que acontecia comigo. Então eu tinha esse vazio interno que eu direcionava para as compras. Então eu ficava sem dinheiro. Ainda é uma dor aqui, mas já não é tão pior como foi há anos atrás. Hoje em dia eu já sanei um pouco dessa dificuldade aí com o dinheiro. Hoje em dia é uma questão mais administrativa, né? Que eu tô me organizando aí, tô me limpando de crenças relacionadas a dinheiro. Mas me veio também essa palavra aí, né? Essa energia de dificuldade com dinheiro. E quando a gente coloca o dinheiro num lugar de dificuldade, desculpa, ele vai chegar com dificuldade. Quando chegar, ele vai embora. O dinheiro também é uma energia, a gente precisa cuidar dessa energia, né? Então, para você que se conectou com bastante selenita essa semana, faça uma reflexão em várias áreas da sua vida, se é no campo financeiro, se é no campo amoroso, porque essa dificuldade com tantas coisas, se a gente pode se conectar com a facilidade, a quem você está sendo fiel, a que crença que você está acreditando que tem que ser com essa dificuldade. Inclusive me veio também aqui, alguns anos atrás eu sempre ouvia, né, de algumas amigas falarem, né, que às vezes estavam casadas, infelizes ali naquele relacionamento, e a pessoa ficava naquela dificuldade com aquele relacionamento e às vezes aturando traição,
às vezes agressão. Já ouvi casos assim de mulheres que viviam nisso. Eu trabalhei muito tempo numa empresa como supervisora de vendas. Então eu tinha que ir na casa das clientes e aí algumas acabavam criando uma certa intimidade comigo, que acabavam contando toda a vida para mim. E muitas delas falavam que viviam infelizes dentro de um relacionamento, mas que elas tinham medo de sair daquele relacionamento e encontrar um pior. Então deixa eu ficar com esse pior que eu já conheço ali como que vai agir, como que vai fazer, do que eu encontrar uma outra pessoa que seja aí pior. Então elas preferiam se manter dentro daquele relacionamento por medo de achar que seria pior, ainda agarrada à dificuldade. Então, analisando a evolução de como chegou muitas facilidades para a gente, por que a gente ainda fica agarrada com a dificuldade, né? Crenças limitantes. Então, essa semana, você que se conectou aí com o bastão de selenita, faça essa análise, tá? E se pergunte, a quem eu estou sendo fiel? E, gente, a resposta vem, tá? A resposta com toda certeza vem. A gente pode sim se conectar aí com a facilidade, inclusive esse arquétipo aqui, ele é excelente, tá? Eu não tô prometendo que quando você, sei lá, se você sentir de ativar o arquétipo da raposa, que como um passe de mágica a sua vida vai se tornar mais fácil. Não, não é isso. Mas você vai encontrar caminhos, você vai encontrar direções, talvez para poder até identificar a crença que está enraizada, tá? Eu sempre falo que quando a gente ativa um arquétipo, acontece muita movimentação interna. A gente precisa se limpar primeiro da nossa sujeirinha interna para a gente poder construir a vida externa aqui da gente. A nossa vida é um reflexo do que a gente acredita, das nossas crenças internas, tá? Então, se você estiver acreditando que tudo é difícil, que a dificuldade é uma coisa normal, é o que você sempre vai viver. E eu, no meu caso aqui, gente, eu já decidi que eu quero me conectar com a facilidade, com a vida leve, ganhar dinheiro de forma fácil. E ganhar dinheiro de forma fácil não é de uma forma ilícita, é ganhar de um lugar onde eu fico confortável fazendo. É com os meus atendimentos como terapeuta holística, é com os meus atendimentos com as minhas leituras de carta, é com os meus atendimentos direcionando mulheres a se autoconhecer. Então isso para mim é fácil, isso para mim é leve, porque eu gosto de fazer. Não é uma coisa errada, ilícita, é uma coisa fácil, eu vou tirar do outro. Não. A facilidade, ganhar dinheiro com facilidade, é fazendo aquilo que eu sei fazer e que eu gosto de fazer. É sobre isso, tá bom? Espero que tenha feito sentido aí desse lado para você. Deixo como sugestão se você quiser ativar o arquétipo da raposa essa semana para te ajudar a identificar quais pontos de dificuldade, quais crenças limitantes relacionadas à dificuldade, facilidade. É uma sugestão que eu deixo aqui para você, tá bom? Muito obrigada por você que ficou até aqui, tá? Se você quiser continuar aí ouvindo as próximas mensagens, fique à vontade, senão a gente se vê nos próximos vídeos. Gratidão, universo, por essa mensagem. Então, agora a gente vai para a segunda mensagem, para você que se conectou aí com a vassoura de bruxa, tá? Vamos lá. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com a vassoura de bruxa. Peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com a vassoura de bruxa. Por favor, universo. Caiu. Saiu a carta da Pantera. Atua com a energia da coragem e intuição. A Pantera é reservada. É hora de buscar o autoconhecimento e aprender a querer o caminho solitário da orientação superior. Enfrentar os medos com flexibilidade e beleza. Dispor do uso
da energia do feminino. Quando eu tava lendo aqui, gente, antes de ler tudo aqui, as primeiras palavras, me veio a frase, fecha a boca. E eu falei, pensei comigo, né, no momento que eu tava lendo e pensando, eu falei, nossa, mas fecha a boca? Por que fechar a boca, né? Bom, vamos lá. Pode ser que as pessoas que se conectaram com a vassoura de bruxa ainda são aquelas pessoas que não enxergam aí uma possível maldade, tá? Existem pessoas no seu círculo social, pessoas próximas de você, muito próximas, que você acaba abrindo a boca e contando tudo da sua vida. Tudo, 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 tudo. Projetos que você quer fazer, sonhos que você tem, sua intimidade com o seu marido, se você é casada, sua intimidade com o seu namorado, se você namora. Se não é o seu caso, se você não for casada e nem namora, é o caso de você contar os seus projetos, os seus sonhos. Ah, estou pensando em fazer uma faculdade, eu vou iniciar minha faculdade ano que vem. Já não dá mais tempo esse ano, mas ano que vem eu vou começar, eu vou querer estudar tal coisa, porque eu quero melhorar de vida, eu sinto esse chamado para eu poder fazer essa faculdade. Então fecha a boca, tá? Fecha a boca, não conte nada, vai estudar, fazer as suas coisas. E se um dia ver você aí indo para a faculdade, sumiu, tô ocupada com as minhas coisas, né? Tô muito ocupada, tô trabalhando, tô vivendo a minha vida, então tá corrido para mim. Por quê? Nem sempre, gente, vão ficar felizes só pelo fato de você às vezes estar sonhando, só pelo fato de você pensar em estudar. E talvez quando você abre a boca e fala que está querendo estudar ou que começou a estudar, daqui a pouco acontece alguma coisa, você, sei lá, desiste ou às vezes enfrenta uma dificuldade financeira ou talvez não era o momento. A pessoa tira até sarro de você ou as pessoas tiram sarro de você. Ué, cadê a faculdade? Cadê o projeto tal? Deu certo? Sabe? Já na expectativa, torcendo para realmente não dar certo, para você virar chacota, para debocharem de você. Então espera primeiro dar certo, espera primeiro o seu projeto começar a fluir e não depois que seu projeto ou sei lá o que você quer fazer fluir, você vai lá e conta, não. Você não precisa contar para ninguém. Afinal de contas, eu pergunto, o projeto, a faculdade, o sonho, é porque é seu ou porque você quer esfregar na cara de alguém? Fica essa pergunta aqui para você, tá? Duas polaridades de pessoas aqui. Só que eu tô falando com pessoas que realmente não veem a maldade, não enxergam a maldade. Por quê? Ela não tem a má intenção com os outros, ela acha que ninguém vai ter a má intenção com ela. Você quer que dê certo, tudo de bom para a vida das pessoas que estão próximas de você, mas talvez essas pessoas não queiram que dê certo para você. Gente, eu já ouvi coisas e já presenciei só porque a pessoa praticava atividade física, só porque a pessoa conseguia levantar cedo, ir para a academia dela, o corpo da mulher começou a se transformar, as pessoas até pararam de falar com ela. Eu já vi casos também de mulheres, né, de uma mulher em específico, que ela começou o projeto de estética dela e a cunhada e o irmão pararam de falar com ela. Por quê? Porque ela conseguiu montar o espaço dela, comprou maca, comprou aparelho, estava encaminhando os clientes indo ali, pararam de falar com ela porque o projeto dela estava, né, tava dando certo. Ou simplesmente o fato da pessoa ser feliz, sorrir. Nossa, mas por que você sorri tanto? Por que você só vive dando risada? Sabe? São coisas assim pequenas, simples. E aí você vai e me abre a boca contando aí que você quer
fazer faculdade, que você quer tirar habilitação, que você quer começar um curso, que você quer fazer um concurso público. Então, fecha a boca e confia na sua intuição. Observa. Gente, é muito nítido. Eu vou compartilhar aqui com vocês, porque a gente está dentro desse assunto, mas quando eu comecei a observar como que as pessoas reagiam à minha volta, quando eu já estava no meu autoconhecimento, eu comecei a observar que algumas pessoas próximas de mim, elas não ficavam felizes com as minhas conquistas. E eu não tô falando de coisas grandiosas, assim, absurdas. Não, gente, eu tô falando, assim, às vezes de coisas simples. Mas teve um fato que me chamou muita atenção. É uma ex-amiga, na verdade, porque ela parou de falar comigo. Hoje eu sou casada, mas no momento eu tava namorando. Foi na época da pandemia. Meu marido e eu, a gente resolveu ir no mercado. Na época a gente tava namorando. E a gente tá na fila do mercado conversando e tal. Aí meu marido olhou pra mim e falou assim: "Você quer casar comigo?" Aí eu olhei pra ele, um pedido dentro do mercado, ele deu risada. Eu tô falando sério. Eu falei: "Eu quero." E a gente decidiu que a gente ia se casar, né? Foi depois da pandemia. E aí, gente, quando aconteceu isso, eu com a minha boca de sacola de todo tamanho, encontrei com essas duas amigas. Quando eu contei, e aí, já a gente se encontrou e tal, aí, e aí, quais são as novidades, que não sei o que e tal. Aí uma contou, né, não tava passando por uma situação legal, tava com o pai internado, né, essa outra minha amiga, minha ex-amiga no caso, pegou e falou: "Ah, eu tô trabalhando, né, acabei engordando um pouco e tal, que não sei o que, né, tô tomando umas cervejas a mais aí, então acabei engordando, mas tô trabalhando bastante, graças a Deus e tal." Minha vez. "E aí, o que você tem de novidade?" Falei: "Ah, foi pedido em casamento." Uma, ela pulava de alegria. Pulava mesmo, gente. Ela ficou muito feliz, ela veio e me abraçou. E aí a outra, quando eu falei que eu fui pedido em casamento, que ela tava sorrindo, ela foi murchando. Ela foi perdendo o brilho dela. Ali eu percebi que eu não tinha que contar as minhas coisas para essa pessoa. Porque ela não ficou feliz. Porque era uma pessoa que não conseguia um relacionamento sério. Ao mesmo tempo que ela falava que queria um relacionamento sério, as atitudes dela eram totalmente contrárias. Então eu percebi que naquele momento eu não podia contar nada para aquela pessoa. E assim eu fiz. Comecei a não falar mais nada, não contar, até que ela parou de falar comigo. Então eu tô usando isso aqui como exemplo para você entender que você também não tem que contar tudo para todo mundo. Existem pessoas que são fechamento com a gente, que tá lado a lado ali, que quer o bem, que nos inspiram, que nos apoiam, mas tem outras que infelizmente não vai fazer isso, é o que elas conseguem oferecer e também tá tudo bem. Então só vai depender de mim fechar a minha boca de sacola e não contar mais nada. E eu sugiro que você faça o mesmo, tá bom? É isso. Espero que tenha feito sentido desse lado para você que se conectou aí com o cristal vassoura de bruxa, tá? Fecha a boca essa semana, que vai ser o melhor para você, tá? Nossa, gente, essa semana que eu andei criando os conteúdos, usei bastante a voz, mais que o normal. Eu tô sentindo um incômodo na garganta, então vocês me desculpem, tá? Gratidão, universo, pela mensagem que se finalizou. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Se você for continuar vendo aqui a mensagem pro próximo cristal, fique à vontade, senão a gente se vê nos próximos vídeos. Vamos então para a nossa terceira e última mensagem, para você que se conectou aí com o cristal quartzo verde, tá? Vamos lá. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com o quartzo verde. Por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com o quartzo verde.
por favor. Eita. Bom, como vocês viram, caíram muitas aqui, tá, gente? Ó, várias eu vou desconsiderar. Acho que o universo quer conversar com vocês, hein? Mandando várias mensagens aí. Pode ser que o universo já esteja tentando te falar alguma coisa e você não esteja dando ouvidos aí. Tentou te acessar aí várias vezes e você deixou passar batido. Vamos lá. Caiu aqui. Saiu a carta aqui do macaco. Atua com a energia da compreensão. O macaco é sociável e inteligente. Manifestar soluções criativas, resolver os problemas com capacidade de equilibrar a compaixão e os ataques bruscos. O bom humor e a agilidade generosa. Pera lá, gente. Pera lá, deixa eu só trazer aqui para eu poder canalizar aqui para vocês. Como é que eu vou canalizar isso? Essa mensagem. Bom, quem se conectou aqui com o cristal quartzo verde, estão passando aí talvez por um momento um pouco complicado com a falta de esperança, até mesmo com a falta de fé. E eu não tô falando da falta de fé, de um lugar religioso, mas eu acredito em Deus, Gleicia. Como assim falta de fé? Eu acredito. Tá, você acredita em Deus, mas você surta quando, sei lá, o dinheiro tá finalizando. Ou você surta quando aquilo que você estava planejando não dá certo. Você surta quando talvez você não é chamada para aquela entrevista de emprego. Ou você surta porque você não está vendo saída nessa situação. Eu não estou falando que o que você tá passando não é válido, tá? Eu não estou falando isso, eu não estou falando que é uma coisa simples de se resolver, mas é aquilo. Aonde não existe esperança e aonde a falta de fé ela tá fraca, a gente dá lugar pro desespero. E a energia do desespero, gente, eu também falo de experiência própria, não é uma coisa que faz bem. Faz muito mal pro nosso amor próprio, faz muito mal pra gente, porque como assim a gente não tem fé, não tem esperança? É como se a gente estivesse dizendo pra gente mesma, eu não acredito em você. Então, isso aí é a maior demonstração de falta de amor próprio. Porque se a gente não acredita em nós mesmas, no que a gente pode fazer, a gente não vai ter esperança, a gente não vai ter fé. Sabe? Essa energia de desespero ela é muito complicada, porque você vai se afundando, afundando, que daqui a pouco você talvez nem está se arrumando mais. Sei lá, nem... talvez você está numa situação que você está dentro de casa, que você não conseguiu um emprego ainda, e você às vezes se acorda sem aquela esperança, sem fé, sem nada ali na vida, você passa o dia inteiro com roupa de dormir, sabe? Às vezes você levanta de manhã tão, sei lá, desanimada, tão uma energia já de desespero intensa, que nem banho você toma. Fica com aquela roupa de dormir o dia inteiro. Faz o que precisa fazer dentro de casa, mas não se cuida. E quando a gente entra com essas atitudes, quando a gente começa a fazer isso todos os dias com essas atitudes, é a gente mandando para o universo que a gente já desistiu. E aí eu acredito que o universo pensa assim, bom, se você desistiu, eu não vou mandar nada, eu vou paralisar aqui também, não mando nada. Então, gente, eu sei que provavelmente o que vocês estão passando do outro lado não seja uma coisa fácil, eu não estou dizendo isso,
Mas vocês se afundarem na energia de desespero também não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então, pelo menos faça o mínimo, faça aquele básico do básico durante o dia. Acorda, toma um banho, coloca uma roupa mais arrumadinha, não passa o dia inteiro com roupa de dormir, sabe? Né? Você não vai, eu não vou sair, então eu não vou me arrumar. Não, pelo contrário, se arrume. Porque é uma maneira de autocuidado também, de você começar a zelar por ti, de mostrar que você também está querendo sair dessa energia de desespero, sabe? São pessoas que têm que tomar um pouco de cuidado para não entrarem numa apatia profunda. São pessoas que já não enxergam mais assim felicidade, tá? Sem realmente esperança. Aí vem mau humor. Aí o corpo já começa a não funcionar muito bem, porque não produz os hormônios ali que tem que produzir, aqueles hormônios gostosos, né? De felicidade, de alegria, enfim. É uma energia de você tá no hiperfoco, no desespero, em tudo que tá acontecendo que não tá fluindo, que você trava. Aí você não faz uma caminhada, não faz um exercício físico. Ai, Gleicia, mas eu não tenho dinheiro para ir para uma academia. Sai para caminhar. Se você não se movimentar, se você não fazer pelo menos o básico do básico, né? Amanhã é segunda-feira. Esse vídeo foi feito aqui no domingo. Amanhã é segunda-feira. Você vai levantar, você vai continuar com a roupa de dormir, vai fazer o que tem que fazer e não vai fluir. Então faça o contrário. Faça tudo o contrário. Você acorda na segunda, toma um banho, toma um cafezinho, sabe? Sem reclamar. Troca ali de roupa, né? Vai fazer uma caminhada, dar uma volta. Que vai ver que o universo ele só está esperando você se movimentar, essa energia de desespero baixar, para as coisas começarem a acontecer. Então movimente-se, caminhe e o caminho se abrirá. Não tem como a gente olhar para o caminho e enxergar como é que ele vai ser lá no final. A gente vai caminhando um pouquinho e vai vendo. A gente vai caminhando um pouquinho e vai vendo. Tá? Bom, faça isso, mesmo sem vontade. Tá? Mesmo sem vontade, sai, faz uma caminhada, começa a se movimentar, começa a observar o que você está sentindo, para você sair dessa energia de desespero. Certo? Bom, espero que tenha feito sentido para você que se conectou aí com o quartzo verde. Vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada por vocês que ficaram aqui até o final. Muito obrigada por vocês que estão aqui. Muito obrigada por cada inscrita que está aqui. Agradeço mesmo. A mensagem da semana aqui, gente, eu gosto muito de fazer ela, de verdade, porque toda semana eu tiro uma cartinha para mim. É uma coisa que eu fazia muito. Antes de eu ter contato com esse mundo holístico, de tarô, de autoconhecimento, de tudo isso, eu acompanhava muitos os vídeos aqui, né, no YouTube. Mensagem da semana, energia da semana, do signo tal. Eu gostava muito de observar. Aí quando eu comecei a entrar nesse mundo, né, que eu comecei a comprar os meus decks de tarô, os meus oráculos, aí eu comecei a tirar para mim para saber as energias da semana. Na verdade, gente, eu uso o tarô para tudo nessa vida. Se eu vou tomar uma decisão, eu vou tirar para saber a energia. Se eu recebo alguma proposta, eu vou tirar ali para saber a energia também. Enfim, eu uso o tarô para tudo, mas eu sempre gostei muito desse mundo, então, vou levar para o canal, né, com o oráculo do poder animal, que eu acredito que vai fazer bem para outras pessoas também. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrita no canal, se inscreve, tá? Se você gosta de vídeos assim, onde eu venho trazer a mensagem, deixa a sua curtida, que é uma forma de eu saber. E a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!